Lá vai São Francisco pelo caminho, de pés descalços, tão pobrezinho. O tema que hoje está reservado a nós falarmos é sobre a cada um segundo as suas obras. Evidentemente, ele vem galgando toda a sua aprendizagem e principalmente a vivência e a revivescência de tudo aquilo que ele recebeu. Um espírito de altíssima envergadura, mesmo antes de assumir uma encarnação sobre a identidade de João, o evangelista, o discípulo mais jovem de nosso Senhor Jesus Cristo. Havia vindo já para preparar o caminho do Senhor como, aquele da cova dos leões, Daniel. E ali, desde ali, ele já tinha uma comunicação, um respeito pelos animais, que no qual ali na cova os leões, embora há semanas sem se alimentar, simplesmente ficavam aos pés dele, dormindo. E ele ali, orando. Conhecemos-lo também como o discípulo recém-saído da adolescência. A gente vê que um outro jovem, ele foi convidado também para estar com Jesus. Mas ele achou muito difícil abdicar toda a sua fortuna para seguir. Embora, logo após, ele se sentiu profundamente traído por si mesmo. E aí ele reverteu a história. Ele usou todo o seu dinheiro para ajudar as pessoas. E ele ajudou, acima de tudo, Lucano. Lucas. Lucano é Lucas em grego. Lucas é uma forma carinhosa de se chamar Lucano. E aí então ele vem novamente na identidade de Francesco Bernardone. E depois ficou conhecido não mais com sobrenome nenhum da terra. Foi reconhecido como o louco, Pazzo. Depois foi reconhecido como o Santo de Assis. E já no final da sua vidinha, ele era, pois, chamado de Pai Francisco. Para a gente, então, compreender esse processo, cada um segundo as suas obras, vamos buscar nos arquétipos da mitologia grega um momento em que Sócrates, um dos precursores do espiritismo, tinha esse momento como uma das melhores partes dos arquétipos da mitologia grega. Vamos buscar então a história de Psique. Psique, em grego, quer dizer alma. Alma. Psique era uma princesa em que o seu pai, o rei, e sua mãe, a rainha, evidentemente, tinham 3 filhas. Ela, a Psique, era uma mulher belíssima, lindíssima. E as outras 2, reconcochudinha, feinha, chatinha, vivia em intriga com a pobrezinha da Psique. E Psique, na dela. Um dia, Psique acha de ir ao templo da deusa do amor,
a deusa da fertilidade. Ela, a princípio, na mitologia mais antiga, ela era como se fosse o Zeus feminino. E ali então, Afrodite, um dia quando vê, ela está lá no templo dela e vê uma balbúrdia. E ela disse, por que o povo está tão inquieto hoje no meu templo? Só que, quando ela observa, era Psique entrando no seu templo. E ela olhou e disse, meu Deus, Zeus, por Zeus, que criatura linda. E ela ficou intrigadíssima, porque ninguém olhava para a estátua dela. Só olhava para Psique. E Psique era dela. Então ela pede que seu filho Eros vigiasse Psique e tentasse, então, ali, buscar alguma falha naquela criatura, para que um dia ela desse cabo de Psique, para não correr riscos de que ela fosse mais famosa, ficasse mais famosa do que ela própria, a deusa do amor. E ela tinha que ser linda, porque o amor é lindo. E o seu filho Eros foi então acompanhar a Psique. Só que ela era tão linda, tão formosa, que Eros começou a se apaixonar por ela. Mas ele sabia que jamais a sua mãe iria conceber que ele casasse ou tivesse qualquer tipo de relação com uma mortal. Ela era uma mortal. E ele um deus imortal. Então ele deu algumas informações a ela, a senhora sua mãe, Afrodite, e ele então partiu para observar Psique de longe. As duas irmãs dela casaram-se e ela não. Tem muita mulher bonita que fica para titia, porque o povo tem medo de casar com mulher bonita. Às vezes, os pobres mortais, homens, ficam com medo, porque é muita areia para pouco caminhão, né? Aí ninguém chega perto, porque acha que nela não vai querer, né? Mas aí os pais ficaram preocupados, porque suas duas irmãs casaram-se e ela não. E o tempo estava passando, e eles angustiados. Então eles foram até o templo de Delfos, porque souberam que ali uma pitonisa de altíssima capacidade psíquica, médium, conseguia, pôs, grandes revelações. E eles passam pelo terceiro pórtico do templo de Delfos, aonde, na sensibilidade profunda, Sócrates observa, e lá estava escrito: conhece-te a ti mesmo, pois só assim conhecerás a Deus e a todo o cosmos. E ali então, quando vai conversar com a pitonisa, ela olha para a Psique, alma, e diz: você irá casar-se sim, mas com um monstro. Aí todo mundo ficou preocupado. E de repente veio um tufão. Todos se agacharam ao chão, porque o tufão era impressionantemente forte. Até mesmo a pitonisa dizia que Zéfiro então traz esses ventos nesse momento. E aí o vento era tão grande que levou Psique. Psique saiu voando. E o vento, pois, levando-a. Até que em um dado momento, o vento amaina paulatinamente, mas insistentemente, e ela como que pousa num jardim muito lindo, lindíssimo. Ela estava perdida, não sabia onde era, não sabia de quem era, absolutamente nada. Mas ela ficou encantada com a beleza desse jardim. E aí então Psique, alma, começou a passear e se encantar cada vez mais, até que ela chega um momento e vê um castelo. E o mais incrível, o castelo falava. Pois não, o que desejas? E ela disse: é o castelo que está falando comigo? Sim, sim. Eu
sou o castelo e falo consigo. E o que queres? Estás na tua casa. Como minha casa? Se agora habitarás esse castelo e casarás com o dono, irás se casar com o dono dele. Ele só virá à noite. Jamais você tente olhar o rosto dele. Jamais. Jamais. Se você olhar, ele vai embora e nunca mais volta. Ela ficou sobressaltada. Mas aí ela estava com fome. Estava cansada. E ela disse, eu queria um lanchinho. E aí eles botaram, o castelo colocou uma mesa banquetal que tinha todas as especiarias do mundo, em doces, salgados e sucos. E aí ela pediu um vestido. Como toda uma boa mulher nunca se contenta com um, ela disse, eu quero 12. E aí quando deu 12, ela disse, 12 desse figurinista, eu quero mais 12 de 12. E aí ela foi se encantando, e cada vez mais ela pedia ao castelo. A psique, se nós não tomamos um certo cuidado, ela toma um certo vulto em que torna-se insaciável. Quando essa psique, a alma, ela é domada, nada mais, nada menos, pelo ego. Quando o ego, tem o domínio sobre nós, ele torna-se insaciável. Nada se sacia, sempre quer mais. Ele não vai ao encontro da qualidade, mas da quantidade. E pouco importa o que o faça por merecer ou não chegar ao fim colimado. E ele usa de todas as peripécias para chegar ao fim colimado. E então Psique, à noite, ela estava meio assustada. Todas as luzes, as lamparinas de azeite apagaram-se. E aí ela ouviu uma voz suave, branda, uma voz masculina. Ela tremia, o coração dela batia, suava nas mãos, ele tocou-lhe nas mãos, ela sentiu aquela mão delicada. Ela torneou as mãos, viu que eram mãos bonitas, sem mesma vela. E aí então ele começou a conversar com ela. E aí falou de filosofia, falou de história. A história desde o primórdio, desde a formação das estrelas. E saiu falando de mundos que ela nunca, jamais ouvira falar. E ele falou com a intimidade profunda de todos os deuses do Olimpo. Ele trouxe a ela a consciência da matemática, a consciência da astronomia, a consciência da história, da filosofia, da sociologia. E ele falava com carinho e afeto, ela se sentia cuidada, ela se sentia amada, protegida. E ela se encantou. Como hoje, as mulheres têm sorte, os homens de hoje são assim, são meigos, são afáveis, né? Carinhosos, têm uma cultura fabulosa, né? Todas as mulheres se sentem profundamente protegidas por eles, né? Amparada, né? Pois é. E aí então, passam-se os dias, ela sente-se apaixonada por ele. Ele chega ao anoitecer e antes do dia clarear, ele vai. E ela então já não estava mais com medo, ao contrário, ela ficava contando as horas para recebê-lo quando a noite chegava. E para ela embevecia-se, ela quase que não desejava dormir. E muitas vezes ela não dormia, porque ficava a noite e a madrugada inteira ouvindo poesias. E ele ensinou a ela música. Ela aprendeu vários instrumentos da época. E ele começou a ensinar a ela situações de tapeçaria helênica e tantas e quantas outras tantas mais. Só que um dia,
bateu o tédio nela. Aquele tédio de que a gente não sabe viver ou se contentar com o que tem. A gente sempre quer mais. E ela se sentiu inquieta, entediada. E ela então, numa noite, falou com ele, né? Meu esposo, eu estou sem graça, eu estou sentindo muito só. Quando estás comigo, na noite, na madrugada, é excelente. Eu fico maravilhada. Mas o dia inteiro eu sou só. Eu só ouço a voz do castelo. Eu não ouço mais nada. Eu posso convidar as minhas irmãs? Ele disse em 2 condições. Perdão, 3 condições. Primeiro, nunca fale de mim. Segundo, não ouça o que elas dizem. E terceiro, nunca faça o que elas mandarem. D'accord? D'accord. E ali, amanheceu o dia, ela falou para o castelo chamou então Pan. Pan, metade do homem, metade do cavalo. Com a sua flauta, saiu, pois, a correr pelas grandes montanhas da Grécia. E ali, então, foi avisar as suas irmãs que poderia visitar Psique, alma. Ao chegarem lá, né, já ficaram boquiaberta. Aquela coisa assim, mulher, olha a casa da outra. E ela lá, entraram, aí viram os móveis, as cortinas, tudo de primeira categoria. E disseram assim, mas quem é que traz tudo isso? Quem é que faz tudo isso? Isso é o castelo. Como o castelo? O castelo é encantado. Como que o castelo é encantado? O que a gente pede, ele dá. E se a gente pedir, se ele dá? E aí começaram a pedir. Pedir. Teve o almoço fabuloso, a janta não. Que ninguém poderia saber de seu esposo. Aí quando foram embora, pediram uma sacolinha, né? Para levar algumas coisinhas para casa. E foram abarrotadas de vestidos, de mantos, de tiaras, né? Elas vieram em 1 cavalo, voltaram em 3. Aquelas irmãs bem boazinhas, né? E ali então saíram e haja a fofocar. Uma delas volta e diz, esqueci. Mas e teu esposo? Por que a gente não o vê? Para manter tudo isso lindo e maravilhoso, ele precisa trabalhar muito. E ele trabalha como? Viajando. E ele? Qual é a idade dele? Ele tem os seus 45, 50 anos de idade. Coisa que hoje a Organização Mundial de Saúde está alterando as idades com as referências de juventude, né, e velhice. Como a idade média agora é de 80, 85, você é jovem até os 70. Então hoje chega em casa e diz assim, minha velha, não, sou jovem. Organização Mundial de Saúde. Velha só depois que beira a idade média. Então passou da idade média, minha filha, é velha. Mas já é um ganho, né? É um ganho, né? Aí diz assim, velha, é teu passado. Não aceite, não assuma. Sou jovem, jovial. E ali então, elas foram embora. Passa-se o tempo. Psique se sente novamente no ostracismo e convida as irmãs para irem lá de novo. Elas vão, mas quando já foram carregadas de Tupperware. Para não ter que levar na sacolinha, né? E ali chegaram, se empanturraram, encheram os Tupperware, encheram tudo e depois disse assim, e o teu marido? Não está assim? Não. Ele está muito ocupado para poder sustentar tudo isso e manter tudo isso. É preciso muito dinheiro. Qual é a idade deles? Ele é jovem, de 30 a 35 anos. Epa, peguei você na mentira.
Não, mas eu não posso dizer nada dele. Peguei você na mentira. Não posso, pode. Conta tudo. Conta tudo. Fica só esperando uma coisinha para poder... E encontraram. Você mentiu. Não, não menti. Mentiu? Conte para nós. Olhe, é meu marido. Eu nunca o vi. Ele chega à noite. E antes que o dia amanheça, vai embora. É ele. Quem? É ele? Ele quem? A pitonisa diz que você vai casar com um monstro. Por isso que ele não quer que você veja. É um monstro. É um monstro, não é? Não, ele é gentil, ele é afável, ele é amoroso. Não pode. Você tem que matá-lo. Como se você vai matá-lo? É o seguinte, temos aqui uma... Não é peixeira. Peixeira, se a história fosse nordestina, né? Tinha uma adaga. E nessa adaga, disseram a ela, você à noite coloca a lamparina de azeite do lado. Está aqui 2 plevos, eram pedras do quais eles triscavam e as lamparinas eram acesas. E então você acende a lamparina para poder olhar onde ele está e enfie o punhal em seu coração. Ela estava dormindo e esqueceu da promessa. A promessa de quê? Não ouça, não atenda e não fale de mim. E ali então, quando o seu esposo estava dormindo, ela acende a lamparina, toma o punhal e vai matá-lo. E observa, era o homem mais lindo que ela havia conhecido. Ele toma um susto, bate na lamparina, o azeite queima ali o ombro. E ele diz, por que, Psique? Eu te pedi tanto que não me visse. Tu me vês, nunca mais eu vou voltar. Nunca mais me verás. Eros era Eros, o Deus do amor. Nós precisamos ver para amar. Nós amamos pelos olhos. Psique completamente atormentada pelo externo. Algo externo. Será que eu não consigo amar alguém que não tenha o corpo devidamente encantado, uma beleza, pose harmoniosa? Nós estamos buscando amor ou formas. Aonde nós vamos conseguir expandir o nosso estado de consciência para que nós possamos encontrar o amor na condição do qual ele o é. Sem fronteiras, sem medir, sem pesar, sem nada ocultar. A incondicionabilidade do amor. Se nós colocamos condição no amor, não é amor, é gostar. A gente gosta por alguma coisa. Mas se deixa de ter essa alguma coisa, desgosta. Por isso que muitos casamentos terminam quando chegam a certa idade. Porque não tem aquele vigor mais da juventude. E eu só gostava de você devido à questão da juventude. Ou porque você tem, ou porque você deixou de ter. E a prerrogativa do amor, jamais ela se coloca no plano exterior. Muitas vezes o exterior nos inibe, nos coíbe de aproximarmos-nos no real processo do amar. No mergulhar no amor. E ali então Eros foi embora. E ela pôs a chorar. E ali então a voz do castelo disse, vai falar com a mãe dele. A mãe do esposo dele é o que dela? Sogra. Aí ela foi. Ela chegou no templo e a Afrodite já estava fumaçando. Que é? Você queimou o ombro do meu filho com azeite. Mas eu não sabia. Se não sabia, não deveria ter feito. Mas eu o amo, como pode você ter feito isso? Jamais vou lhe perdoar. Jamais. Eu sei que os deuses do Olimpo, eles não perdoam. São vingativos. São resquícios do que nós colocamos, imputamos a Deus, resquícios da mitologia grega. E aí então ela
disse: eu rogo por Zeus, rogo pela tua... E cheio o templo dela, completamente lotado. Em nome do teu filho, se tu o amas. Olha, pegou pesado. E como uma boa sogra, ela disse: eu vou te dar 3 prendas. 3. Se cumprires as 3, eu acato. Qual é a primeira, senhora? Me chame de deusa. Tá certo, qual é? Tá vendo aquilo aqui? Sim. Tem 50 toneladas de trigo, 50 toneladas de aveia, 50 toneladas de mais 2 grãos. Eram 5 tipos de grãos, cada um com 50 toneladas. E ela diz: tem-se só amanhã. Amanhã. Meio-dia, todos esses grãos vão ser transportados para lá. Que nenhum grão fique no meio do caminho e nenhum grão fique aqui. Veja. Transportar quantas toneladas? 250. Ela olhou para o sol e disse: meu Deus, meu Zeus, eu só tenho 3 horas. Eu quero morrer. É o que acontece com a gente muitas vezes. Nos primeiros obstáculos a gente quer fugir. Tem mecanismos de fuga peremptórios que nos faz secar todo o processo de esperança. E vale salientar, na expressão de Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela nos chama a atenção: a esperança alimenta a vida. E muitas vezes a gente quer sumir, quer morrer, desaparecer. A gente até verbaliza: eu não queria estar aqui, ali é o teu lugar. Aqui, em um momento azado é esse. As dores, os obstáculos, eles forjam, pois, o grande caminheiro. Nós teremos, pois, os braços, as pernas, a consciência. Quando vencemos os obstáculos, galgamos experiências e ampliando assim a nossa capacidade, cada vez mais, de abrir os estados dela. Água parada cria lodo. Nós somos espíritos em grau primário. Estamos trabalhando, pois, para chegarmos ao 5º ano. Alguns no 6º ano. Mas quem estiver no 4º, não mais permanecerá nesse planeta. Não somos mais cristãos de última hora. É o da nova era. Já passou. Os tempos são chegados? Não, chegou. Estamos nele. 3º milênio. E ali então ela queria desistir, como muitas vezes a gente deseja desistir. E de repente ela olha para o chão e começa a perceber centenas de milhares, zilhões de formiguinhas. E todas elas pegavam os grãos e estavam colocando no outro celeiro. E quando faltava 20 minutos para o meio-dia, todos os grãos haviam sido transportados. Aí ela disse: vou pegar a megera agora. A nora e a sogra são almas gêmeas. São. Agora, o amor pelo filho é que complica um pouco. Mas aí então ela chegou, deu um beijinho no ombro e disse assim: Afrodite. Ó. E Afrodite incha. O segundo. Irás tirar o pelo de ouro dos carneiros raivosos. Eram carneiros que eles eram trancafiados em cercas e eles se comiam, eles se degladiavam. E quando ela chegou perto, ela viu um comendo o outro, pareciam vampiros comendo o outro, eram brigando com o outro, eles eram raivosos mesmo. Aí ela olhou para aquilo e disse: o quê? Eu quero morrer. Aí ela vê o rio.
ela pisa na relva em direção ao rio para se suicidar. E a relva diz: não faça isso. Lembra-te que os antigos obstáculos que conseguisse transpor e em que acreditavas intransponível, hoje não passa de bagatela, brincadeira. E a gente sorrir daqueles problemas. A gente naquele momento achava que jamais iria o quê? Conseguir. E hoje a gente olha para ele e fala assim: meu Deus, e isso me aborreceu. E aí então quando ela ia se jogando no rio, ele disse: aqui não. Aqui não. O Criador assim me fez, para saciar a sede de quem à minha margem chegar. Aqui, vassalo, rei, princesa, ladrão, honesto, todos que desejarem mergulhar, eu os recebo, mas não recebo réprobos. Não turve minha água com a tua covardia. E ela fica estática. Daí então, a relva diz para ela: olha essa cerca. Ela olhou a cerca. Mas quando eles estão brigando, eles roçam o pelo muitas vezes na cerca. Está ali, o pelo de ouro. Chega na cerca com cuidado, tira o pelo de ouro e leva. Aí ela dá um beijo no outro ombrinho. Afrodite. Aí Afrodite olha para ela e diz: tá bom. Agora o terceiro. Pois não. Está vendo essa montanha? A montanha tinha 3 vezes o tamanho do Everest. Irás pegar com uma concha de mar, a água sagrada, que ela é guardada por um dragão de 5 cabeças, boazinha. E ela disse o quê? Eu quero morrer. Mas como pode? E uma concha, eu vou descer isso. Vai derramar tudo, eu não vou conseguir, eu tenho que ter as 2 mãos para subir, um parapeito desse, não pode, e eu quero morrer. E ali então, ela ouve o silvo de uma águia. Ela vem, pega uma concha que estava ao lado do seu pé, sobe até o ponto mais alto da montanha, pega a água do lago sagrado, e entrega na mão de Psique, a alma. E Psique chega para Afrodite e faz: Afrodite, está aqui. Agora eu posso ter o teu filho de volta como meu esposo. Ela diz: essas 3 era para te preparar para uma. Palavra de sogra. E aí então ela disse: pois não, diga, tu irás ao inferno de Hades e tirarás de uma de suas esposas. Olha referência. Os arquétipos. Hades, o rei do inferno, tem várias esposas. É um tratado de comportamento, de conduta. Só que as pessoas, na sua ignorância, endeusaram aqueles deuses que são o quê? Arquétipos. Como transformaram Jesus em Deus? E muitos tratam Jesus como Deus. E aí então ela foi para uma torre e disse: eu quero morrer. E a torre então para e diz: para. Será que não aprendeste que todas as tuas complicações, tu recebes auxílio, tu consegues transpor? É necessário aprender com a experiência. Já tivesse 3 experiências. Mas não posso. Como eu posso entrar no inferno de Hades? Quem entra não sai. Sai. Porque o inferno, o umbral, não é um espaço geográfico, é um estado de consciência. E ali então ela disse: mas como é que eu faço? Eis que eu te darei 2 moedas, aonde tu darás ao barqueiro, uma para ir e outra para retornar. Não percas. Porque se não tiver essa moeda para dar ao barqueiro, tu ficarás eternamente no reino de Hades. E aqui está esse pão. Esse pão irás então ofertar ao cão de 2 cabeças.
cérebro. O cão que guarda o inferno chama-se cérebro. E tem duas cabeças. Um lado emoção e o outro razão. O cérebro que pode nos levar ao inferno ou nos tirar dele. Aonde nós vamos pegando as aquisições positivas a cada um segundo suas obras e as negativas a gente é obrigado, pois, a ressarcir, a indenizar todos os males que nós fizemos em todos os níveis de natureza. Da natureza. Nós não somos dissociados da natureza. Não existe natureza animal, natureza vegetal, natureza animal. É uma só. Regida pelas mesmas leis. Não há uma dissociação. Por isso que a gente haja a ter respeito. Só para com uns e com outros não. E até com a própria natureza humana, vamos ser forçados a assim dizer, a gente faz distinção. Então seria necessário, pois, adormecer o cérebro, para que a gente possa descer aos infernos. Carl Gustav Jung, ele tem uma frase espetacular: jamais chegaremos ao céu se não descermos aos infernos. Jamais chegaremos ao céu, jamais chegaremos a um estado de consciência equilibrado, pleno, se não descermos nos nossos infernos e nos libertarmos dele. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu, a cada um segundo as suas obras. Está ruim a vida para você? Para mim, não existe. Não existe vida ruim. Existem decisões desastrosas, ruins. Nós somos as nossas escolhas. Nós somos aquilo que escolhemos. Não mais penso, logo existo. Mas se escolho, logo existo. E ali então, e ele também diz, a torre, ela também diz para ela, não olhes quando estiveres atravessando, pois, na barca de Queronte, porque ali, almas que estão nem no céu, nem no inferno, olha, o purgatório criado. Já imaginou? A gente aceitar que Deus, infinitamente sábio, infinitamente bom, infinitamente misericordioso, iria nos dar um castigo pela vida inteira, infinita. Infinita. E o pior, queimando no fogo, tendo companhia, o quê? Um chifrudo rabudo fedendo a enxofre. Ó, não. Dá licença. Como pode? Não. Isso é atestar a sua incompetência de não conseguir ter um plano de salvaguardar-se. Nós somos pais imperfeitos e não condenamos um filho eternamente. Jamais. Dói-nos castigá-los. Dói-nos. Com raras exceções de algumas mentes obnubiladas, porque sofreram também agressões e não sabem dar o stop. Parar e transformar, transcender aquela forma que recebeu. Transforma, transcendência daquela forma. Você foi esquecido, você foi excluído, você foi rejeitado, você foi maltratado. Passou. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opção. Sofremos todas as vezes que rememoramos a dor. Se eu deixo a dor no passado, acabou. Acabou. O inimigo é a rememorização da dor e é sofrer. Quando nós perdoamos, não estamos libertando o inimigo, mas nos libertando. Porque se não perdoou, ele vai ficar o tempo todo aonde? Na minha cabeça e no meu coração. Não. E ali então ela passou pela barca de Queronte. Psique, alma, eu te darei os maiores castelos do mundo. Alma, eu te dou uma beleza muito mais bela do que essa que tu tens. Os chamados da horizontalidade das paixões. Mas ela agora estava resoluta, decidida a não mais desistir, persistir, insistir
Nunca devemos desistir. Aí você diz, mas Silvio, e as coisas negativas, a gente não deve desistir? Não é desistência, é bom senso. É bom senso. Não darmos continuidade às coisas que nos prejudicam não é desistência, é bom senso. E ali então, ela dá a moeda a Queronte, atravessa, pois, o mar das lamentações dos mortos. Aqueles são os mortos. Estando nos desejos, só os desejos. E que tipo de desejo? Das paixões. O ego. Que também os Rolling Stones fez uma composição que trata, pois, do hino do ego. I can get no satisfaction. Nada me satisfaz. Ela chega, cérebro está lá. Ela lança o pão para cérebro comendo o pão e ela passa. E ali tinha... Não, pense, uma festinha no inferno. Estava tendo uma festinha. Funk, punk, heavy metal. Ai, Deus, lá estava tudo. E ela foi de mansinho, quietinha, e daí viu uma das esposas de Hades. E ela foi devagar, porque ela disse que ela tinha que pegar o pó da juventude eterna na mão de uma das esposas de Hades, do Satanás. Ali. E ela foi como quem não quer, querendo, e quando a esposa de Hades dá uma pirueta dançando, ela, pum, toma a caixa do pó da juventude eterna. E ela, ó, perna, pra que te quero? Como uma boa mulher, que não abre mão de jeito nenhum de ficar sempre mais novinha, e deve. Mas tem gente que tem a tez nova e a cabeça completamente velha. Velha. Eu já contei essa história aqui, vou contar de novo. Quando eu faço corrida de rua, eu tinha uma inimiga, agora é minha amiga. É uma Nissezinha, ela é desse tamanho. Desse tamanho. Eu dava a ela 72 anos. E quando eu estava correndo, lá vinha ela. E passava. Aí eu disse, não pode. 1,81 m, a mulher no máximo tem 1,55 m. Aí eu, tome. E daqui a pouco eu estava esbaforido. E ela lá, e ia. E quando eu chegava, esbaforido, ela já estava comendo maçã, tomando a aguinha dela com a medalha no peito. E eu não dava nem tempo de comer maçã, porque eu estava ainda respirando, quase morrendo. E aí a gente foi se encontrando, eu já corria, não corria na rua, eu corria dela. E aí um dia ela estava correndo, ela parou, teve um desplante de parar e dizer assim, hoje eu vou correr com você. Eu digo, não! Vá-se embora! E aí piorou mais ainda. Que quando eu terminei, eu perguntei, qual a sua idade? Me perdoe, a gente não deve nunca perguntar isso à mulher. Mas qual é a sua dela? Ela fez 87. Hoje somos grandes amigos. A vitalidade, não só nos seus músculos, nos seus nervos. Ela não corre simplesmente, ela sorri. Ela corre sorrindo. Os olhos dela brilham. É impressionante. Às vezes, eu tenho que ir lá para Rosa e Silva abrir Mancedo, quando eu vejo ela está correndo. Ela corre da Praça de Casa Forte até a Jaqueira. Ela corre 10 quilômetros. 10. Me chamou um dia para um chá na casa dela. Que coisinha lindinha. Linda. Bisavó. Uma cabeça jovial. Plenamente jovial. Essa é a juventude. Essa é a juventude. Pois bem, e aí então, ela parou e disse, viu, era um potezinho, acho que tinha uns 5 dedos de pó para a juventude eterna.
Eu disse, ela acho que ela não vai nem reparar eu tirar um tiquinho. Eu vou tirar um tiquinho. Pensou psique, alma. E aí então ela tira, aí pega o pozinho, pá. Foi fazer pá, bum. Não era o pó da juventude eterna. Era o pó do sono eterno. O que é o sono eterno? Morreu. Morreu. Acabou. 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 Mas que história sem graça. E é. A cada um segundo as suas obras. O que foi que ela fez? Mas tinha medo. Quando aí não conseguiu. Morreu. Mas de repente ali Zéfiro, com sua flauta Pan, rasgando os céus, e tendo, pois, uma carruagem de cavalos de fogo alados. E à frente estava Eros, descendo, pois, do Olimpo. Curva-se sobre sua esposa, beija. E ela então desperta. E ela diz, mas eu morri. Disse, sim, você morreu. Mas eu estou aqui a te despertar. Eu sou o amor. O amor desperta a criatura da morte. Aquele que não ama morre. Está morto. Quer reviver, quer ressurgir, quer retornar, quer expandir. Que seja. Que assim seja e seja mesmo. No momento em que se ama. E ela disse, então tu me perdoaste? Nunca eu te condenei. Aquelas formigas que tiraram todos os grãos e foi para o outro celeiro, fui eu que pedi a Zeus por ti. A mesma coisa, a relva era a minha voz, minha amada. O rio também era eu te falar. Como vento eu pedi, pois, para que o Deus do vento te levasse à nossa casa. E a voz do castelo era a voz de Pan, com a sua musicalidade eterna. Nos bodes, eu te orientei. A águia eu pedi a Zeus, o Deus dos raios, dos trovões. Zeus, por favor, manda a águia que está no teu lado direito, para que possa auxiliar a minha amada. São essas entidades de amor, no amor, pelo amor, que nos dão a possibilidade, a probabilidade de ressurgir, retornar, de nos auxiliar. Mesmo que caiamos em precipício, em erros, sempre haverá uma chance. Muitas. Seria impossível nós termos uma vida só. De que adiantaria a honestidade, a sinceridade, a hombridade, a humildade, a simplicidade, o amor, se tudo ou toda a nossa vida tornar-se pasto para vermes. Fui eu que estava, pois, na torre. A torre que te falou. E então, Eros, sou tua esposa? Claro, minha amada. O amor é infinito e incondicional. Mas ainda resta uma coisa a fazer. Ele disse, o quê? Vamos comigo ao Olimpo. Mas não posso. Eu sou uma mortal. Alma, és uma convidada minha. Vamos ver. Conversar com meu pai Zeus. E vão ao Olimpo. E ela então se depara com Zeus. E Zeus então pergunta a Eros, o Deus do amor, o que queres mais para essa alma, para a psique? Meu pai, eu quero que ela se torne imortal. Foi a partir daí, através do amor, que psique, a alma, torna-se imortal. Como Francisco se imortalizou, seguindo os mesmos passos que Jesus de Nazaré, lipsi verbi, aonde todos no próprio Vaticano achava que era coisa do passado, que ninguém conseguiria viver Jesus de Nazaré na interidade. E ali ele viveu.
Ele aqueceu. Não era homem jamais de oratória, mas era o exemplo vivo. É o que nós devamos viver agora na doutrina espírita. Porque quando nós lemos os Espíritos a nos conclamar, o Evangelho, pois, em várias mensagens a conclamar, no livro dos Espíritos, chamando-nos a atenção, que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. E o que quer dizer cristianismo redivivo? A gente viver como os cristãos viviam antigamente? É vago. É viver com amor? É vago. Amor? Com amor? Como? É vago. Não é isso. É nós não termos o Evangelho. É sermos o Evangelho. Francisco de Assis não precisava abrir a boca para falar do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o seu caminhar, a sua conduta, o seu comportamento era o Evangelho pleno de Jesus de Nazaré. Ele estava ali vivendo plenamente a humildade, a simplicidade, a caridade desinteressada, o amor por tudo, até pela irmã dor, até pela irmã cegueira. Era o irmão vento, a irmã água, o irmão sol, a irmã lua. Sim. E nós temos, como espíritas, essa obrigação. Não termos mais o Evangelho nos livros, não termos o Evangelho na cabeça, não termos o Evangelho na consciência. É sermos ele. O Evangelho não é para se ter, é para se ser. Porque Jesus não é para ser crido ou simplesmente sentido. É, acima de tudo, vivido. Bezerra de Menezes nos chama a atenção que nós estamos profundamente perdidos quando ele nos diz: há muitos cristãos sem Cristo. É necessário esse resgate de não ter o Evangelho, ser o Evangelho. Aí, aonde os templos? Na rua, nas casas, nas escolas, nos hospitais, em todas as criaturas, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí chegaremos, pois, no que ele coloca, nos que o lobo e o cordeiro pastarão juntos, sem o lobo perder a sua identidade, muito menos a do cordeiro, mas ambos pacíficos, pacificadores, leves, brando, suave, plenamente crente no amanhã. Que o amanhã é feito do hoje, do agora, a cada um segundo suas obras. E as nossas obras, elas são escolhas nossas. Ou continuarmos estorcegados na dor, ou buscar a sublimação em Cristo no amor. Que Jesus de Nazaré nos alimente de fé e de esperança, para que nunca venhamos a desistir. Que Francisco, patrono desta casa, abençoe a todos os trabalhadores encarnados e desencarnados, a todos nós, e que possamos, todos nós, jamais desistirmos, aprendermos, forjar a nossa força, os nossos músculos espirituais, através da renúncia, da benevolência, da resiliência, da paz. E assim, não simplesmente saudarmos com a boca, mas como ele assim dizia: minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Que ele nos abençoe.